Boa noite para todos que estão sintonizando a nossa reunião virtual do Lar de Teresa. Sejam bem-vindos. Hoje teremos a satisfação de ter conosco no nosso estudo a nossa querida irmã Tânia. Tânia, sua saudação inicial? Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria sempre renovada estarmos juntos nesse espaço de reflexão e estudo do Lar de Teresa. Sintam-se todos carinhosamente abraçados. Muito bem, então vamos passar para a nossa leitura da página inicial. A nossa página inicial, nesta oportunidade, tem o título de Reconciliação, baseado exatamente numa citação de Mateus, nas palavras do nosso Mestre Jesus: reconcilia-te depressa com teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele. A palavra de Jesus anotada como Mateus. Então, disse-nos Jesus: reconcilia-te depressa com teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele. Mas como me reconciliarei com aquele que recusa a minha presença, que não corresponde ao meu gesto de amizade? Indagamos muitas vezes, aflitos e entristecidos, por não sermos entendidos em nosso impulso de reaproximação. Realmente, nem sempre nossos sentimentos são entendidos, compreendidos ou aceitos. Todavia, a incompreensão do outro é problema dele. E o nosso problema de ódio, rancor ou mágoa será solucionado não com a atitude de nosso irmão, tão somente com a atitude mantida por nós. Portanto, assim que reconhecermos o erro praticado, a ofensa lançada contra alguém, o gesto infeliz que se converteu em prejuízo para o nosso próximo, iniciemos de nossa parte o caminho de restauração da amizade, recolocando nos momentos devidos o sorriso bondoso, o gesto generoso, a solidariedade, a fraternidade, a simpatia. E dentro desse processo, experimentemos pensar no outro, vibrando em amor. Mentalmente, dialoguemos com ele, busquemo-lo na radiação de nossas vibrações positivas, mentalizando-o diante de nós em conversa fraterna e amiga, falando-lhe da nossa disposição para o entendimento e o perdão. Se mantivermos com perseverança esse reencontro de almas, veremos ao fim de algum tempo que tudo que foi plasmado por nossa mente se concretizará. Chegará o dia em que, repentinamente, nos veremos face a face com ele, repetindo em voz alta o que lhe dissemos na intimidade de nosso coração. Como o tempo não tem para o espírito a dimensão que lhe damos, enquanto na terra, muitas vezes, o momento sublime da reconciliação se dará em encarnações posteriores, quando então, frente a criaturas que surgem em nosso caminho, nos veremos dizendo palavras de amizade e união em troca de suas posições radicais com respeito a nós. O importante não é saber quando terminará o processo de reconciliação. O importante é que o iniciemos no tempo que se chama hoje. Apressemo-nos, assim, a dar o primeiro passo já, agora, sem perda de um minuto sequer. Reconciliação, mesmo de alma para alma, é semente divina produzindo frutos que rapidamente sazonam, procriando colheitas de luz e para a vida eterna. Aurélio. É do livro Evangelho e Vida, o capítulo 33, de Espíritos Diversos, e a médium Brunilde Mendes Espírito Santo, a editora Lar de Teresa. Passamos então agora a nossa prece de abertura da nossa reunião virtual. Unamos nossos pensamentos nessa singela súplica e que possamos dizer: Senhor Jesus, Mestre e amigo de todas as horas, cá estamos para mais uma tarefa, buscando a tua divina inspiração para nossa querida expositora Tana Wilson, para que ela tenha flexibilidade, felicidade na abordagem do tema desta noite,
de acordo com a nossa necessidade também, Senhor. Que possamos sentir a presença dos teus mensageiros, envolvendo a todos que estejam sintonizando esta transmissão. E em teu nome, Senhor, com tua permissão, com a permissão dos teus mensageiros que dirigem o destino do nosso lar de Teresa, que possamos dar como iniciada a nossa reunião deste momento, dando graças a Deus. Tânia, a palavra é sua, minha querida, com todo o nosso apoio. Muito bem. O tema trazido hoje à nossa reflexão está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, os itens 7 e 8. E tem por título O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Eu vou começar a análise as observações com relação a esses itens, bem da definição mesmo, e de uma contextualização histórica do sacrifício à época de Jesus, para a gente entender melhor o comentário de Kardec e a razão dele trazer essa passagem que vai ser vista dentro de um capítulo sobre o perdão, sobre a misericórdia. Então, a palavra sacrifício, ela vem do latim de sacer, sagrado, e facere, fazer, que quer dizer tornar sagrado. Então, o sacrifício seria um ato de tornar sagrado alguma coisa, ou um objeto, ou um comportamento, ou um gesto. E hoje em dia, a palavra tem dois significados. Um significado mais comum, que seria o ato de renunciar a algo de valor, assumir dificuldades ou privações em prol de um objetivo maior, um propósito nobre ou devoção. Um exemplo muito comum desse sentido da palavra sacrifício é relativo às pessoas que fazem concurso, que estudam para passar em concurso público. Essas pessoas, geralmente, tendo em vista esse objetivo, que é um objetivo comumente muito difícil, muito árduo de ser alcançado, as pessoas então renunciam, sacrificam uma série de atividades de suas vidas, lazer, convivência com as pessoas que amam, para poder se dedicarem ao alcance desse projeto, dessa pretensão de passarem num concurso público. Então, esse é um sentido muito comum que todos conhecemos da palavra sacrifício. E há também, como nos aponta o dicionário, o sentido religioso, que é o sentido que se aplica aqui no trecho que Kardec vai nos trazer no Evangelho, do trecho do Novo Testamento. Então, qual o sentido religioso de sacrifício? Sacrifício é a oferta, tradicionalmente, a oferta de animais, cereais, azeite, vinho, incenso, para pedir perdão a Deus, a divindade, para agradecimento, purificação ou meramente devoção, adoração. O altar do templo, no caso dos judeus, era um lugar sagrado desse encontro com Deus, em que as pessoas ali, buscando se aproximar dele para conseguir esse perdão, ou para agradecer, ou para obter uma dádiva qualquer, ofertavam, ofereciam coisas que eram, na época, coisas muito importantes, muito simbolicamente carregadas de um sentido. E o sacrifício, nesse sentido religioso, como vimos, ele sempre foi uma parte importante da fé em Israel. A gente tem um exemplo no caso da vida de Jesus, logo no iniciozinho da vida dele, porque consta lá no Novo Testamento que aos 40 dias do nascimento de Jesus, os seus pais precisaram ir ao templo de Jerusalém apresentá-lo no templo, como determinava a lei mosaica. Nessa ocasião, como nos conta Mateus, Maria e José deveriam oferecer um par de rolas ou dois pombinhos, de acordo com o preceito que estava no Levítico. Então, percebam que dentro do cotidiano do povo judaico, esses sacrifícios, como uma forma, no caso de Jesus aqui, de apresentação dele, pedindo bênçãos ou qualquer outro objetivo, era algo muito comum entre a população. Então, após essa breve introdução do sentido da palavra sacrifício, vamos entrar no tema de hoje, repetindo o título, né, repetindo o tema: o sacrifício mais agradável a Deus, que está nos itens 7 e 8 do capítulo 10. No item 7, Kardec coloca o trechinho evangélico,
que é de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Então, nesse trecho é dito assim: Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda do altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Reparem que isso aqui é uma fala de Jesus. E ele está, portanto, se referindo a algo que era comum, a essa oferenda, a esse sacrifício no altar. Só que ele chama a atenção seguinte, que nesse caso, sendo provavelmente essa oferenda para pedir um perdão a Deus por alguma coisa, ele nos convida a lembrar que se a gente tem algo contra, ou aliás, o nosso irmão tem algo contra nós, que é para primeiro nós nos reconciliarmos e nos entendermos com o nosso irmão, para então voltar e deixar essa dádiva junto ao altar e fazer esse encontro com Deus, que era o objetivo desse tipo de ritual, desse tipo de comportamento entre os judeus. Depois que Kardec coloca essa passagem, ele então comenta. Ele diz assim: que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Antes de se apresentar para ser perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito. Como em outras passagens que Kardec vai colocar no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, e como está também na prece no Pai Nosso, a gente, para pedir perdão a Deus e para sermos coerentes com esse pedido, é claro que nós temos que fazer a nossa parte e também pedir perdão ou perdoar, no caso de ofensas que tenham sido feitas contra nós ou que a gente tenha feito com relação a qualquer pessoa. Só então, depois disso feito, é que o nosso coração, vai estar livre de qualquer pensamento ruim, de qualquer pensamento maculado pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelo ressentimento. E então a nossa oferenda será bem aceita e nos aproximará o coração do homem de Deus. Em sua análise da passagem, portanto, o codificador lembra que Jesus materializou o preceito para se ajustar à cultura local naquele momento histórico. Claro que hoje, e principalmente entre nós cristãos, nós nunca tivemos dentro da comunidade cristã esse hábito de fazer sacrifícios em altar, de qualquer tipo. Mas vamos lembrar que Jesus, dentro daquele contexto da época, ele falava para uma população acostumada a esse tipo de devoção, a esse tipo de atitude. E ele então, ele vai relativizar o ritual do sacrifício sem desprezá-lo. Como era comum Jesus fazer sempre, se apropriava daquela cultura, ele se apropriava daquelas imagens comuns ao povo, ele se apropriava daquela experiência do povo simples, para passar a mensagem da renovação que ele trazia em relação à lei de Deus. Então, Jesus não despreza a oferenda, ele não despreza esse ritual do sacrifício, mas ele lembra que acima de qualquer rito, acima de qualquer oferenda material, Deus quer, na verdade, a nossa transformação moral, a nossa verdade afetiva, a nossa fraternidade real em relação aos nossos irmãos. Então, Jesus, ele desloca o sacrifício do exterior para o interior, para dentro de nós. A maior oferta, então, como nos diz o título, né, que é o sacrifício mais agradável a Deus, a maior oferta é o amor e o entendimento. E o altar, nesse caso, não é o altar do templo, mas é o altar do nosso coração, o altar do coração humano. No entanto, como todos nós bem sabemos, tanto naquela época quanto nos dias atuais, é mais fácil sacrificar um cordeiro que sacrificar o nosso orgulho. E o perdão e o amor aos adversários, eu acho inimigo uma palavra muito forte. Na época do Cristo, era muito mais comum a existência de inimigos, porque era um contexto de muita violência, de muita opressão. Mas hoje eu prefiro falar adversários, eu acho que soa melhor,
para nossa realidade do dia a dia. Quem de nós tem propriamente inimigos? Acredito que muito poucos, mas adversários é mais comum, que é uma palavra mais leve, que tem a ver com conflitos, tem a ver com desentendimentos, tem a ver com rusgas, com qualquer ato talvez mais agressivo que alguém cometa em relação a outra pessoa. Então, o perdão e o amor aos adversários continuam sendo, para a maioria de nós, um grande desafio da nossa evolução espiritual. Então, eu pergunto a você que nos assiste, como que esse tema do perdão, da misericórdia, de reconciliar-se com os adversários, chega para você? Há alguém que precise perdoar ou para quem precise pedir perdão hoje na sua vida? Há quanto tempo você fica remoendo o que aconteceu entre você e essa pessoa? Você remoe isso com frequência? Isso causa a você um desconforto, uma sensação ruim, emocional, inclusive trazendo dificuldade para conciliar o sono, por exemplo? Por um outro lado, você consegue perdoar a si mesmo pelas más escolhas feitas no passado, ou por aquilo que você fez e que você depois se deu conta que você magoou alguém? Você consegue se perdoar? O auto-perdão também é muito importante. E a gente vê nessas questões que eu estou colocando os três movimentos diferentes do perdão: perdoar-se, perdoar e ser perdoado. O que é mais difícil para você? Eu acredito que para muitos de nós o mais difícil é ser perdoado, porque, como somos orgulhosos, o orgulho é muito forte ainda em nós. Para sermos perdoados, nós precisamos reconhecer que nós erramos, reconhecer que fizemos algo que não deveríamos ter feito, nos movimentarmos em direção àquela pessoa, como nos fala a passagem evangélica, procurar o nosso irmão para pedir esse perdão. Portanto, eu imagino que para a maioria de nós, ser perdoado seja mais difícil do que perdoar, porque aquele que perdoa está numa situação de ter sido, entre aspas, a vítima, aquele que foi agredido, aquele que sofreu algum agravo. Agora, ser perdoado nos coloca nesse campo, e é muito difícil para a maioria de nós em função dos processos de mecanismos de defesa do ego, é muito difícil a gente reconhecer que está errado, que agiu errado, e, portanto, termos essa humildade, esse reconhecimento para pedir o perdão a quem nós magoamos. Mas quando nós ficamos presos no ódio, no desejo de vingança, querendo o mal do nosso adversário, do nosso desafeto, e vitalizando essa ofensa mentalmente, nós nos prejudicamos. Prejudicamos a nossa saúde e o equilíbrio mental e emocional. Tanto se a gente está na posição de quem sofreu alguma coisa, quanto na posição de quem fez alguma coisa. Isso fica na nossa mente, isso fica nos perturbando de alguma forma. E a ciência psicológica, a ciência médica também, já demonstraram que determinados tipos de sentimento geram substâncias no nosso corpo que nos desequilibram, que baixam a nossa imunidade, que nos adoecem de alguma maneira. A ciência psicológica, por exemplo, ela já tem um conhecimento consolidado sobre os benefícios do perdão para a saúde, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, exatamente por esse motivo que eu acabei de falar. O ódio, a ira, a irritação, o ressentimento, todas essas emoções muito carregadas negativamente, elas vão produzir adrenalina, cortisol, que são hormônios do estresse, que trazem, se forem produzidos continuamente, trazem um efeito adverso, ou vários efeitos adversos a longo prazo. Da mesma maneira, os sentimentos de serenidade, de compreensão, de amor, de fraternidade, produzem substâncias que nos acalmam, que fazem bem. Perdoar, mais uma coisa importante da gente lembrar, que é da psicologia, não significa tentar mudar o que aconteceu. Nós não vamos mudar e não vamos esquecer.
porque a gente não esquece, é impossível a gente esquecer, não existe nada que a gente possa fazer para apagar, deletar da nossa mente, nem o que nós fizemos, nem o que a pessoa fez para nós. Para que a gente possa esquecer totalmente, só reencarnando. E eu me lembro uma amiga muito querida, de Teresópolis, uma pessoa muito sábia, mas que sofreu muito também com maledicência, com ataques gratuitos à pessoa dela, em parte pela posição que ela ocupava, não só no trabalho, mas também na sociedade. Ela dizia, muitas vezes para a gente assim, que há determinados acontecimentos que é necessária a reencarnação, o esquecimento do passado para que você consiga conviver com a pessoa. Então, você pode até perdoar, mas você não vai esquecer, dependendo do que foi feito, a não ser quando você renasça, porque aí fica todo mundo zerado em termos das memórias e fica mais fácil conviver. Então, perdoar não significa mudar o que aconteceu, não significa corrigir a pessoa que nos feriu, não significa esquecer o que foi feito, que a gente sabe que isso é impossível, apesar de, eu imagino que a gente até facilitaria muito a nossa vida se a gente tivesse alguma coisa, né, que nos permitisse esquecer, mas isso ainda não foi alcançado. Mas o que é perdoar, então? Perdoar é libertar-se desses sentimentos dolorosos, é permitir-se seguir em frente. E perdoar, portanto, é um exercício. Porque qualquer sentimento muito doloroso, qualquer sentimento muito negativo, há que se fazer um esforço muito grande ao longo do tempo para que a gente possa trabalhar. Eu achei muito bonita a mensagem inicial de Aurélio, vocês devem ter prestado atenção. E ele fala lá um trechinho que eu gostaria de comentar aqui, porque é exatamente a que a ciência psicológica nos convida. Lembram que ele sugere um exercício de mentalização? O que que o irmão fala? Para nós pensarmos mentalmente na pessoa, no nosso adversário, na pessoa com a qual a gente tem alguma questão, algum desentendimento, e para nós mentalmente dialogarmos com essa pessoa, procurarmos um entendimento mental, realizarmos primeiro no campo da nossa mente esse encontro, para que o dia que ele aconteça, nós estarmos preparados. Gente, isso é um espetáculo. A gente que é dessa área da ciência psicológica, eu já li isso em livro de psicologia, inclusive dizendo, não assim, claro, como ele fala, né, mas esse tipo de exemplo, de nós realizarmos alguma coisa mentalmente, porque o cérebro não faz diferença entre uma experiência meramente mental e uma experiência real. Vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar sobre isso, que é você abraçar uma árvore. Se você for ao seu jardim, a um parque, e abraçar uma árvore na vida real, digamos assim, né, fisicamente, isso é uma experiência. O cérebro reconhece você abraçando a árvore. Mas se você estiver na sua casa, fechar os olhos e imaginar que está abraçando a árvore, para o cérebro é a mesma coisa, é a mesma experiência. E eu achei espetacular a mensagem de Aurélio por Dona Brunildes, nos convidando exatamente para um exercício que é um exercício que a gente encontra em manuais de psicologia em relação não só a isso, mas a outras questões também. Então percebam que há exercícios para nos ajudar nessa prática do perdão. E o perdão é uma prática que começa nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos conflitos, nos pequenos desentendimentos que muitas vezes alguém que falou com a gente de uma forma rude, seja na família, seja na instituição espírita, seja no trabalho. Nessas pequenas ocasiões a gente vai treinando trabalhar esse sentimento em nós, a gente vai treinando trabalhar essa mentalização em relação àquela pessoa, para que a gente um dia possa fazer isso de uma forma mais espontânea, de uma forma mais natural. Eu quero também ilustrar, acho importante ilustrar esse conteúdo sobre o sacrifício mais agradável a Deus com dois exemplos. O primeiro exemplo está no livro No Mundo Maior, de André Luiz, nos capítulos 4 e 5. E é a seguinte situação, prestem atenção, olhem que caso impressionante
E os comentários que o mentor faz, e a Cipriana, que é a pessoa-chave aqui nesse episódio, o comentário que eles fazem a respeito desse processo de vingar-se, do ódio, de não querer perdoar. Olhem bem, então a situação é a seguinte. Calderaro, que é o instrutor desse livro, No Mundo Maior, e André Luiz chegam a um hospital para atenderem a um caso grave de obsessão. O assassino está encarnado de um drama que aconteceu. Então, o assassino está encarnado. E o obsessor, o espírito que está obsediando esse indivíduo que está encarnado, é a vítima que foi assassinada, que morreu por obra desse homem que está lá na cama do hospital. Esse crime ocorreu 20 anos antes e ficou impune, porque havia uma relação ali trabalhista, havia uma relação próxima entre esse homem que foi assassinado e o outro que o matou. Houve um desentendimento muito grave entre eles. E num impulso de raiva, o mais jovem acabou assassinando o patrão, com quem também ele tinha uma relação de amizade, e ele ficou impune porque ele, por conhecer tudo do escritório, por conhecer toda a família, ele montou a cena como se fosse um latrocínio. E no dia seguinte entrou e chamou a polícia como se ele fosse surpresa e ele não soubesse de nada. E aí, depois que tudo ficou resolvido com a polícia, o que que Pedro, o assassino, fez? Ele pegou um dinheiro que ele achava que ele merecia, que era o alvo da contenda, ele tirou do cofre antes de chamar a polícia, antes de montar a cena, e depois de tudo resolvido, ele se mudou para uma cidade distante e tornou-se um respeitável empresário, casou-se com uma mulher, segundo os mentores do livro, de alma elevada, e teve 5 filhos. Então, reparem, do assassinato até o momento em que André Luiz chega com Calderaro no hospital, passaram-se 20 anos. E nesse período, esse homem renovou a própria vida, né? Renovou a própria vida, casou, era um homem extremamente respeitado. Mas a Camilo, que era a vítima, manteve-se durante todo aquele período próximo ao seu algoz, atormentando-o seguidamente, até prejudicar-lhe a saúde e incutir nele ideias de suicídio. Para então, caso ele viesse a conseguir que ele se matasse, que Pedro se matasse, ele continuaria a persegui-lo ainda mais no plano espiritual. Então, o assassino, né, o agressor e a vítima estavam ali os dois naquele processo e eles chegam, encontram aquele cenário. André Luiz, observando aquela cena terrível, questiona Calderaro, porque vê Calderaro esperando, né? Cada Calderaro chega ali e fica só observando, né? Eles se engalfinharem os dois ali. E André Luiz fala, Calderaro, por que que você não vai lá e não conversa, não interfere? E Calderaro, então, esclarece para ele que eles precisavam de um amor mais fraternal que o raciocínio, e que para fazer aquele trabalho de conversar, no caso com Camilo, que era o espírito obsessor, ele havia chamado Cipriana. Cipriana é uma das almas nobres de nosso lar, é uma dos espíritos que dirige os trabalhos, que faz uma série de atividades assim extremamente importantes e é uma pessoa de uma sabedoria, de uma amorosidade muito grande. Então, a situação era tão feia que Calderaro não se sentiu apto, ele chamou Cipriana. Então, Cipriana chega. Claro que os dois, por estarem numa vibração muito inferior, eles não, a princípio, não enxergam nada daquilo. Não vem André Luiz, não vem Calderaro, não vem Cipriano. E qual é o trabalho que é feito então? Calderaro adormece Pedro, Pedro é induzido ao sono, porque está num leito de hospital, desdobra, e ele desdobrado, então, junto ali com Camilo, Cipriana faz uma prece para ser vista pelos dois. E ela, ao orar, ela consegue que os dois a vejam. E os dois acham que estão diante da mãe de Jesus, porque ela parece para eles muito iluminada. Pedro, na mesma hora, se ajoelha, que é o encarnado que havia assassinado o patrão anteriormente. Então, ele se ajoelha, mas o verdugo Camilo permanece de pé.
Ela então dirige-se primeiramente a Pedro, repreendendo-o carinhosamente, falando para ele que sabe o que ele fez, que naquele tempo todo ele se esqueceu de orar pela vítima dele, mas que ela estava ali para ajudá-lo a se reerguer. Então, depois de falar, estou aqui resumindo, tá, gente? Eu convido vocês a lerem, porque a passagem é belíssima, eu me emociono toda vez que eu recorro a essa leitura. Então, eu fiz um resuminho aqui, mas convido para que vocês leiam o texto na íntegra. Então, ela ajuda Pedro a se reerguer. E abraçando Pedro de um lado, ela se dirige a Camilo, que até então estava encostado lá, assim, pleno, olhando a cena. E ela começa então a conversar com Camilo. Essa conversa que eu vou colocar aqui é uma conversa que eu recomendo principalmente a todos os esclarecedores de reunião mediúnica, porque é algo, na minha opinião, o conteúdo de Cipriano que ela diz aqui, eu penso que será extremamente efetivo no esclarecimento de espíritos que aparecem na reunião mediúnica. Então vejam como é que ela começa. Abraçada a Pedro, ela chega próxima a Camilo e pergunta a ele: Que fazes tu, Camilo, cerrado ao perdão, cerrado à comiseração? O Camilo, então, o algoz, demonstrando incompreensível frieza, responde cruel: Que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Cipriana responde sem se alterar: Odiar? Sabes a significação de tal atitude? As vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento costumam ultrapassar a dureza e a maldade dos criminosos, provocando horror e compaixão. A condição de vítima não te confere santidade. Vales-te dela para semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroços. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com Cristo, preferiste o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia serás algemado pela justiça de Deus? E quanto a ti, o que fizeste? Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão o de extermínio. O desforço detestável tem sido objeto exclusivo de teus intuitos destruidores. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida? Gente, olhem que argumentação. Ela mostra para Camilo que é contra o interesse dele odiar. Porque ao passo que Pedro, naqueles 20 anos, seguiu a vida, casou, teve 5 filhos, era pai respeitável, marido amoroso. Naqueles 20 anos, o que que Camilo fez? O que que ele fez? Ele só odiou durante 20 anos, ele não construiu nada, ele não fez nada. Então vejam as frases que ela coloca aqui. Vítimas inacessíveis ao perdão ultrapassam a dureza e a maldade dos criminosos. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com Cristo, preferem o punhal da vingança. E de que adianta sofrer, ser vítima, para descer tanto na escala da vida? E aqui, com esse argumento, com outras coisas que ela fala para Camilo, Camilo então se dá conta que ele estava há 20 anos sofrendo, por objetivo nenhum, tendo paralisado a própria vida. E eu te convido você que nos escuta, que nos ouve, pare e pense. Pense há quanto tempo você odeia. Pensa há quanto tempo você é odiado. Vale a pena? O que que se ganha com isso em termos práticos, em termos de bem-estar? Absolutamente nada. Eu acho essa passagem do livro No Mundo Maior uma das passagens uma das conversas mais lindas que eu já tive a oportunidade de ver na obra de André Luiz. E eu penso que os esclarecedores, ao reler e ao entender o mecanismo que a Cipriana utiliza para convencer Camilo, que aí depois de convencer, ela leva Camilo com ela
que é o agressor, e Pedro então se recupera, volta para a família, é uma história realmente que vale muito a pena. E essa conversa, meramente com a palavra, meramente com o amor que ela possuía e com o próprio exemplo da vida dela, que depois ela vai contar para ele também, antes que ele, afinal, se permita ser levado e abandonar o seu projeto de vingança. E o outro exemplo que eu trago é um exemplo que eu já gosto de falar em alguns estudos sobre perdão, que não é de uma obra espírita, mas é de uma obra de um autor cristão, chamado Jean-Yves Leloup. É um padre e um teólogo ortodoxo, doutor em filosofia e psicologia, que escreveu um livro muito interessante chamado O Livro das Bem-aventuranças e do Pai Nosso. Então, quando ele analisa o Pai Nosso, na parte do perdão, e quando ele analisa as bem-aventuranças, a parte da misericórdia, ele conta o seguinte caso, a seguinte história, que é uma história que para ele mostrou o efeito negativo do perdão na vida de uma pessoa e o que ele chama de o milagre do perdão. Então ele diz assim, que ele conta essa história em primeiro lugar para mostrar que existe um elo entre algumas doenças psicossomáticas e o fechamento emocional no nível espiritual e no não perdão, coisa que a gente já comentou aqui que a psicologia e a própria mensagem inicial aí também mostra, quer dizer, não perdoar acaba comprometendo a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física. Então ele diz assim: posso afirmar que esta palavra do Pai Nosso eu a compreendi quando eu era um jovem padre. Então ele vai contar uma coisa que aconteceu quando ele era mais jovem. E todos os domingos ele levava uma mulher portadora de esclerose para assistir à missa. Todo domingo. Então, com o passar dos domingos, ele aprendeu a conhecê-la e ao drama que ela vivia. Ela contou a ele a história dela. E a história dela é a seguinte: em um determinado momento da vida dela, ela estava muito apaixonada por um homem e a sua mãe tinha proibido que ela se casasse com ele. A sua mãe tinha lhe obrigado a ficar com ela, cuidando-a porque estava doente. Essa mulher renunciou ao seu amor e durante mais de 20 anos cuidou de sua mãe. Deu-lhe de comer, colocou-a na cama, fez todos os gestos de cuidado, mas com muito ódio em seu coração. Esse ódio aumentava mais e mais e se somatizou no corpo dela, enrijecendo aquele corpo. Da mesma maneira, o seu coração foi se tornando duro, duro como pedra. E aos poucos essa mulher ficou paralítica. Então imagine um contexto, né? Ela provavelmente filha única, numa época em que as mulheres, né, tinham o dever de cuidar das mães, dos pais, e ela não viu certamente nenhuma forma de dizer não, de fugir a esse dever. Ela atendeu ao dever da mãe, a mãe morreu após 20 anos e ela adoeceu naquele processo de cuidar da mãe com muito ódio por não ter podido ser feliz. E aí, um certo domingo, levando essa mulher à missa, ele disse a ela assim: já que vem à missa todo dia, você que é todo domingo, já você que é cristã, precisa perdoar a sua mãe. Quando ele falou isso para ela, ele diz que ainda via no rosto, né, na mente dele, a expressão de cólera do rosto dela, de ódio, quando ela ouviu ele falar isso, né, de que ela deveria perdoar a mãe. E ela explodiu e disse para ele assim: o meu ódio é o meu tesouro, e eu o levarei até o túmulo. Não perdoarei minha mãe, pois ela envenenou a minha vida, impediu-me de viver. Por isso não terá o meu perdão. E aí, naquele momento, Jean refletiu e compreendeu o erro dele. E aí ele disse para ela: não, você tem razão, você não pode perdoar. Existe muito sofrimento dentro de você, muito absurdo. Você não pode perdoar e não procure perdoar. Mas talvez você possa imaginar que Jesus perdoe sua mãe. Simplesmente imagine. O que não é possível para você é possível para ele, já que perdoou os seus algozes. Talvez Jesus saiba que a sua mãe não tinha consciência do mal que lhe causava. Quando ele disse isso, ele percebeu que algo de estranho se passou.
Durante longos minutos houve na sala uma tensão insuportável, um combate inimaginável. E em um determinado momento ele viu uma lágrima correr no rosto dessa mulher. Outras lágrimas se seguiram, e então ela se levantou de sua cadeira. Havia muitos anos que ela não chorava, havia muitos anos que ela não andava. Ela foi até o seu quarto e chorou durante várias horas. E aos poucos, suas pernas voltaram a andar. Então, ele intitula esse trechinho de um milagre do perdão. E aqui eu termino a minha fala convidando todos nós a fazer esse exercício. Esse primeiro exercício que Aurélio nos falou, de mentalizar esse encontro, de mentalizar a gente conseguindo a harmonização. E se esse exercício, gente, não der conta, façam esse que Jean nos convida aqui. Pensem na pessoa que os magoou e pensem em Jesus abraçando essa pessoa, perdoando essa pessoa. Não vamos congelar ninguém no momento de erro, no momento de impulsividade, no momento de reflexão. Fazendo esse exercício com auxílio de Jesus, com auxílio dos nossos mentores, eu tenho certeza que nós conseguiremos avançar na prática do perdão e que o nosso Mestre querido possa nos abençoar hoje e sempre. Muito bem, que maravilha de reflexão, levando-nos a valorizar. Nós agradecemos muito a nossa querida Tânia por atender ao nosso convite com esclarecedora e oportuna exposição. Agradecemos também a todos que nos honraram com sua atenção, relembrando, gostou? Então dê o seu like, compartilhe e clique no sininho garantindo o link para a próxima exposição, que lhe será encaminhado automaticamente. Renovamos o nosso convite. Estejam conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando teremos o prosseguimento do estudo do Livro dos Espíritos. Vamos fazer a nossa prece e com essa prece de encerramento, estaremos assim desejando muita paz a todos. Estaremos também terminamos a nossa reunião desta oportunidade, ok? Unamos nossos pensamentos e que possamos dizer: Senhor Jesus, eis-nos terminando a tarefa deste momento, de corações alegres por termos acompanhado o raciocínio, a orientação precisa da nossa querida Tânia, falando ao coração de todos nós. Abençoa o Senhor, para que ela continue levando essa palavra doce, mas orientadora a tantos corações. E nós outros, que possamos ainda meditar por um tempo maior sobre tudo o que ela acabou de nos orientar, deixando-nos inclusive a orientação para poder seguir através dos livros a que ela se referiu. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um de nós que aqui estamos reunidos, mesmo virtualmente, que a sua paz envolva a todos, que possamos estarmos novamente juntos na próxima segunda-feira, envoltos na tua paz, Senhor. E assim, nós damos como encerrado a nossa reunião desta noite, agradecemos a todos. Muita paz em todos os corações.